Júlio Balestrin, Oi. ponto alto e mais importante. Nosso Kaique Pro Nosso Caicão. ficou em 7º colocado. Sim, E o Brasil colocou ele em 1º colocado. exato. O que faltou, o que falta ou não falta nada? Você gostou da estreia do Kaique e acha que é só uma questão de continuar trabalhando Trava e aí, construindo Maurício, o trava. físico necessário para ele subir no topo da categoria? Tá. Bom, primeiras colocações sobre o Kaique. Galera, as pessoas aí pegaram alguns vídeos atrás. Teve um vídeo que eu fiz aqui com ele e o pessoal falando como é que você avaliou ele de camisa e tal, não sei o que. Galera, o Kaique estava fazendo as poses carregata dele porque foi uma questão pessoal dele não querer mostrar o físico até o dia da competição. E assim foi feito. Tá? Então, primeiro ponto, a gente tem que aceitar a decisão do atleta e a decisão dele foi essa. Foi uma estratégia que ele resolveu utilizar, achando que essa seria a melhor estratégia que protegeria ele de qualquer perspectiva positiva ou negativa sobre a competição que ele iria estrear. Então, o primeiro ponto, o Kaique não tinha ali nenhuma obrigação de trazer o melhor resultado quando a gente pensa em uma estreia. Quando a gente fala de desenvolvimento do físico do Kaique, tanto eu quanto o Renato, nós tivemos aqui o prazer de ver o Kaique se desenvolvendo na categoria, o quanto que ele cresceu, o quanto que ele evoluiu e algumas atualizações que ele mostrou para nós no particular, incluindo o duplo bíceps de costas. Nessas atualizações nós ficamos muito otimistas, porque o Kaique trouxe um físico renovado, um físico grande, um físico seco, cheio de detalhes, que sim, faltava ali algo a mais no duplo bíceps de costas, que é essa porção baixa do dorsal dele, mas isso é uma questão de formação muscular. Então, o que eu vi do Kaique quando ele se apresentou ao lado desses atletas, porque era o que faltava para a gente ter total certeza do que seria a sua estreia e como ele seria avaliado. Pernas poderosas, porém, precisa de mais adutor para trazer esse arredondamento, assim como do Rough Diesel. Então, ele precisa de mais volume no geral, mas principalmente nesse agrupamento, quando a gente fala de inferiores. Não sei se a panturrilha dele teve ou não lesão, tá, para estar incomodando assim, mas o fato é, as panturrilhas nunca foram decisivas em uma competição de fisiculturismo. Tá? A linha de cintura agradável, como na Men's Physique, isso não tem que mudar. Agora, quando a gente vai para o duplo bíceps, você vê que um duplo bíceps é bom, mas que ele precisa realmente de mais preenchimento, tá? Então o Kaique subiu com 104,5 kg. Não bateu a altura, né? Essa questão de ele não ter batido a altura, a minha percepção e a do Kaique também é, o Kaique na sexta-feira acabou indo treinar com o treinador dele, não era uma previsão do Kaique treinar na sexta-feira, mas o Johnny, que é o treinador dele, chegou pela manhã e decidiu que eles iriam treinar. E assim foi feito. Então o Kaique fez 2 exercícios por agrupamento, 3 séries, o mesmo treino que nós fizemos na quinta, um full body. Não foi aquele treino pesado, a ideia não era desgastar o físico e sim economizar. Mas na quinta-feira eu já percebi que o Kaique começava a apresentar um físico mais flat, logo após o treino. E eu falei ali com ele, falei, Kaique, tá na hora de ir embora. Cansado, né, Julião? Tá na hora de ir embora, você precisa comer, você precisa descansar. E assim foi feito. Na sexta-feira eu não acompanhei, quem acompanhou foi o Johnny. Até por uma questão de ética, né? Então ali o treinador chegou, quem domina, quem tá ali conduzindo o trabalho é o treinador dele. Cabe Ele foi a mim. simpático contigo ou você nem teve Muito contato? simpático, muito solícito, pediu para fazer foto, quer conhecer o Brasil. É um cara que virou fã dos brasileiros. Do mercado brasileiro. Pela nossa postura e como que a gente trabalha a mídia social. Coisa que os americanos São ruins, né? podiam fazer assim como nós. Então o Kaique, ele trouxe um físico bom, não sabíamos como ele iria ficar. Ele me parecia muito grande, tanto é que eu comentei, olha, eu vi o Open do lado do Kaique, o Kaique estava maior que o Open. E realmente estava. Estava maior que o Open e se apresentou melhor do que o Opens. Mas palco é outra história, né? E aí palco é dia. Palco é no dia. Então 2 dias antes eu vi um
Kaique incrível. No dia da competição, não vi esse Kaique incrível assim como vocês. Isso ali custou posições para ele. Tá? Então, o 7º lugar não era o que nós prevemos. Tá? A minha previsão era de um Kaique lutando ali pelo um top 3, junto ao Josema, com chances de bater o Josema, e talvez perdendo para um Ruff Diesel. Isso estava muito claro em conversas que eu tive com ele. E ele estava muito otimista, ele veio ali se precavendo, não observando o alarde feito todo na internet, mas o fato pode dar play de novo. Nessa pose aí eu vejo que ele precisa de mais dorsal, o peitoral está cheio, está preenchido, os braços são os bons, mais adutores. A pose de lado dele é uma ótima pose, mais volume nunca é demais, então ali eu acho que um pouco mais de tríceps nessa pose de lado. E aí a pose de costas, você vai dar uma pausa na hora que ele terminar. Pausa. Tá. Vamos lá, vamos falar das costas do Kaique. Como mencionado, membros inferiores eu preciso de mais adutores. Os glúteos ele conseguiu um desenvolvimento, que era um agrupamento que nós víamos, falando para ele no início da preparação que ele tinha que bater muito forte, que ele não tinha um glúteo proporcional às pernas. E ele fez isso. Trabalhou o glúteo, trouxe um glúteo proporcional. E aí quando a gente sobe, vai para o latíssimo do dorso, você vê que a inserção e a origem são mais altos que o normal. Porém, a gente tem um Kaique com duplo bíceps também. Você pode perceber que os braços deles estão alinhados na mesma linha do ombro. Né? Então, uma opinião para o Kaique é abaixar um pouquinho mais os cotovelos, deixar eles minimamente abaixo da linha do ombro para apertar mais o dorsal e criar um pouco mais de detalhe ali na porção baixa das costas. Isso é o que me falta. Mas o Kaique... não estender tanto as costas, né, Julião? Não. Porque aí aumenta. Exato, essa redução muscular que ele tem no latíssimo do dorso. Ele está tentando ficar o máximo ereto possível. Ele está em pé ali. Ó. Ele teria que inclinar mais o tronco para trás, deitar um tronco mais para trás, ficar inclinado ao máximo que ele puder, para poder trazer essa impressão de maior desenvolvimento da parte baixa das costas. E aí quando você fala, mas isso daí é uma lesão. Não, cara, isso não tem nada de lesão. Aí é uma formação genética do Kaique. Existem pessoas que são assim, tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui de atletas que são como o Kaique e que conseguiram sucesso no fisiculturismo. O mais recente é o Dennis Wolff. Então o Dennis Wolff teve muito sucesso na categoria Open, chegou a ficar em 3º lugar, tendo a mesma inserção que a do Kaique, do dorsal. E aí, quando você vai um pouco mais para trás no tempo, você tem um Nasser El Sonbat que tem um Mr. Olímpia polêmico contra o Dorian Yates, onde ele ficou em 2º lugar em 1997, tá? Com grandes chances de título, ele acabou ficando em 2º lugar e também apresentava a mesma simetria que o Kaique no dorsal. Então, sim, o Kaique ele tem chances de ser campeão mesmo com essa dorsal. Nunca será o ponto mais forte do físico dele. Mas isso é uma anatomia. Mas isso é anatomicamente de lesão, determinado. Essas coisas, tá? Não, isso é a anatomia das costas dele. Exato. Então, assim, se você olhar o Kaique da Men's-Physique, ele tem as mesmas proporções do dorsal. O dorsal dele não mudou da Men's-Physique para agora. Panturrilha, sim, com certeza houve alguma coisa na panturrilha do Kaique, principalmente na parte medial ali, que me parece com